As edificações estão sendo construídas cada vez mais altas, porque os espaços nos grandes centros estão cada vez menores. E todos os dias ouvimos e vemos flagrantes de desrespeito às normas de segurança em serviços realizados em altura. Essas situações colocam em risco a saúde dos trabalhadores e pessoas que estejam circulando nas proximidades, provocando desde uma simples escoriação a lesão grave, incapacitação e até a morte. A NR35 estabelece os requisitos mínimos e as medidas de proteção para o trabalho em altura, envolvendo o planejamento, a organização e a execução, com o objetivo de garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores envolvidos, direta ou indiretamente com essa atividade. É considerado como trabalho em altura toda atividade executada acima de 2 metros do nível inferior, onde haja risco de queda, como edificações, andaimes, plataformas, escadas, etc. Outro detalhe importante é quanto à definição de trabalho em altura, pois é comum lembrarmos apenas dos trabalhos acima do nível do solo. Porém, trabalhos abaixo do nível do solo também devem ser considerados como trabalho em altura, podendo ser chamados de trabalhos verticais, ao invés de trabalho em altura, como serviços em escavações, poços, silos, etc. As áreas que oferecem mais riscos de quedas são os telhados, fachadas, escadas móveis, andaimes, áreas confinadas, beirais, ancoragens críticas, etc. É importante lembrar que para a realização de trabalho em altura, o trabalhador deve possuir atestado de saúde ocupacional, ASO, constando o exame de eletroencefalograma, informando que o trabalhador está apto para executar a atividade, cuja validade é de 6 meses, devendo constar no crachá do trabalhador. O trabalhador deverá possuir idade entre 21 e 45 anos e biotipo adequado. Ser especializado no trabalho em que for executar, bem como estar familiarizado com os equipamentos inerentes ao serviço. É obrigatório o uso de cinto de segurança tipo paraquedista, com duplo talabarte, para todo serviço em altura. Todos os trabalhadores em serviço em altura devem utilizar-se capacete com jugular, utilizar roupas adequadas ao trabalho executado, não sendo permitido o uso de sandálias e chinelos. Usar o cinto porta-ferramentas ou bolsa própria para guardar e transportar ferramentas manuais. Plataforma de trabalho aéreo é o equipamento móvel, autopropelido ou não, dotado de uma estação de trabalho, cesto ou plataforma, e sustentado em sua base por haste metálica, uma lança ou tesoura, capaz de erguer-se para atingir o ponto ou local de trabalho elevado. Cabe ao empregador garantir a implementação das medidas de proteção estabelecidas, assegurar a realização da análise de risco e a emissão de permissão de trabalho, desenvolver procedimento operacional para as atividades rotineiras de trabalho em altura, assegurar a realização de avaliação prévia das condições no local de trabalho em altura, pelo estudo, planejamento e implementação das ações e das medidas complementares de segurança aplicáveis. Adotar as providências necessárias para acompanhar o cumprimento das medidas de proteção estabelecidas. Garantir aos trabalhadores informações atualizadas sobre os riscos e as medidas de controle. Garantir que todo o trabalho em altura só se inicie depois de adotadas as medidas de proteção definidas. Assegurar a suspensão dos trabalhos em altura quando verificar situação ou condição de risco não prevista, cuja eliminação ou neutralização imediata não seja possível. Estabelecer uma sistemática de autorização dos trabalhadores para trabalho em altura. Assegurar que todo o trabalho em altura seja realizado sob supervisão. Assegurar a organização e o arquivamento da documentação prevista nesta norma. Cabe aos trabalhadores cumprir as disposições legais e regulamentares sobre trabalho em altura, inclusive os procedimentos pedidos pelo empregador. Colaborar com o empregador na implementação das disposições contidas nesta norma. Interromper suas atividades, exercendo o direito de recusa, sempre que constatar evidências de riscos graves e iminentes para a sua segurança e saúde ou a de outras pessoas, comunicando imediatamente o fato ao seu superior.
zelar pela segurança e saúde de outras pessoas que possam ser afetadas por suas ações ou omissões no trabalho. Trabalhador capacitado para o trabalho em altura é aquele que foi submetido e aprovado em treinamento teórico e prático com carga horária mínima de 8 horas, com a grade curricular envolvendo incluir normas, regulamentos de trabalho em altura, análise de risco, condições impeditivas, equipamentos de proteção individual e condutas em situações de emergência. O cinto de segurança deve ser do tipo paraquedista e dotado de dispositivo para conexão em sistema de ancoragem. O talabarte e o dispositivo trava-quedas devem estar fixados acima do nível da cintura do trabalhador, ajustados de modo a restringir a altura de queda e assegurar que, em caso de ocorrência, minimize as chances de trabalhador colidir com a estrutura inferior. É obrigatório o uso do absorvedor de energia, quando o fator de queda for maior que 1 e o comprimento do talabarte for maior que 90 centímetros. O empregador deve disponibilizar equipe para respostas em caso de emergência para trabalho em altura. Deve ser assegurada que a equipe possui os recursos necessários para executar o resgate, prestar primeiros socorros e possuir aptidão física e mental compatível com a atividade a desempenhar. Ambientes confinados é qualquer área não projetada para ocupação contínua, movimentação restrita, a qual tem meios limitados de entrada e saída, e a ventilação existente é insuficiente para remover contaminantes perigosos ou deficiência em enriquecimento de oxigênio que possa existir ou se desenvolver. Podemos citar como exemplos de ambientes confinados, dutos de ventilação, tanques, rede de esgoto ou água, tonéis, contêineres, cisternas, minas, valas, colunas, silos, postos de inspeção, caixas subterrâneas, etc. Todo e qualquer trabalho em ambiente confinado terá no mínimo 2 pessoas. Antes de realizar a atividade, é necessário que o funcionário realize uma avaliação médica. É necessário treinar o funcionário para que saiba utilizar os EPIs. Deve ser planejado como o trabalhador irá acessar o local que irá trabalhar, contemplando principalmente escadas e andames projetados para aguentar o peso do trabalhador e outras cargas envolvidas na operação, ancoragem e fixação dos mesmos, e estrutura para fixar o cinto de segurança, que seja independente da estrutura de trabalho. Deve ser avaliado o entorno e, se necessário, isolar a área abaixo e realizar isolamento da rede elétrica. Se as atividades de trabalho em altura seguirem essas recomendações, o acidente de trabalho em altura poderá ser evitado. O trabalho às vezes mutila, provoca enfermidades e em alguns casos mata, não por fatalidade, mas por negligência. O fator de queda é a relação entre a queda do trabalhador e o comprimento do talabarte. Quanto maior o fator de queda, maior o impacto que serve todo o sistema de segurança, o cinto, corda, grampo, mosquetões, fita, etc. Boa parte dos acidentes ocorridos em trabalho em altura podem ser evitados. O maior inimigo do ser humano é o excesso de confiança. Perder o medo nos leva a arriscar mais. O medo nos faz ter mais cautela em certos momentos. O medo pode se tornar um bom aliado. Pense nisso.